e amada igreja, comprada pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quanta alegria, viu? Dias difíceis, dias que têm testado um pouco a longanimidade em nós. Todavia, eu posso garantir a vocês, Deus tem me dado graça em cada dificuldade, em cada obstáculo. Porque a razão e o meu sustentador é Ele. E hoje Ele nos dá mais uma oportunidade ímpar. Porque mesmo que essas palavras que aqui serão compartilhadas, que a mensagem que vem da parte dele, diante da Escritura e do agir do Espírito Santo, cada um tem o seu momento e a sua porção dentro da proposta do culto. Eu não sei dizer quantas pessoas estão presentes hoje. Eu não sei dizer quantas pessoas serão alcançadas pela publicação em mídia da mensagem. Eu só sei de uma coisa: Deus concederá a exata porção a cada um de vocês. Eu não sei o que cabe a vocês dentro da mensagem de hoje, mas eu sei quem sabe. Porque Ele conhece a mim e Ele conhece a cada um de vocês de modo íntimo. Mas é íntimo em uma profundidade que nem você mesmo se conhece. Ele nos conhece no nosso interior, Ele esquadrilha e examina o mais profundo de cada um de nós. E meus irmãos, mesmo na semana que antecedeu, semana passada, ainda pregando aqui, o Senhor colocava no meu coração a respeito de um tema muito necessário e atual para as igrejas do nosso dia, para aquelas do nosso cotidiano. E a mensagem eu peguei e anotei ligeiro no tablet, e ela estava detida em um tema muito preocupante, que é dentro das igrejas e distante de Deus. A gente às vezes tem uma preocupação muito grande com pessoas que estão de modo deliberado afastada do caminho e do convívio do povo de Deus. Mas meus irmãos, eu não sei o que é mais preocupante: se é aquele que está deliberado ou se é aquele que apenas está rendido ao acho. Ele faz parte do rol de membros, ele faz parte de atividades, ele frequenta certos ajuntamentos da igreja e ele acha que faz parte do povo de Deus. Mas qual é a diferença? Em que implica estar presente em uma atividade e de fato estar servindo a Deus? Qual é a diferença entre isso? E quando pratiquei capoeira há muitos anos, tinha uma música que dizia assim: que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Minha esposa andava preocupada há poucos dias com o pé de coco que tem no quintal. Neguinho, eu achei que ele fosse cair. Eu disse: minha irmã, eu sinceramente nunca vi um pé de coco cair. Eu já vi vários pés de coco em praia, deitados de dobrar assim até o chão, mas não cai não. É muito difícil. E tem coisas que parecem. Eu ando na minha carteira com uma nota de face única de R$100. E ela não está ali para pregar uma fraude e nem também está em vão. Ela está ali com um propósito. Quando eu quero, às vezes, ilustrar a alguém as coisas que aparecem ou que parecem ser e as coisas que de fato são, normalmente eu pego ela e digo: o que é isso aqui? R$100. Eu disse: não. É um papel de publicidade. Então a gente tem que, de fato, aprender a diferenciar o que é do que parece. Porque nem tudo que parece é. E como a gente pode diferenciar isso? Como é que se pode distinguir o parece do que de fato é? A definição para o termo religião é o nível de envolvimento prático e a adesão de um indivíduo a uma crença. Assim o mesmo vive uma reles aparência. Porque você pode fazer parte de vários segmentos
e dizer que você tem uma integridade e confiança naquele segmento que você faz parte. Hoje, se falar de denominações e de religiões, nós temos dezenas, centenas, talvez milhares. E todos vão dizer que todas as religiões levam a Deus. Meu amigo, isso aqui não é Roma, não. João 14,6 diz que Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o Filho. Há uma especificidade naquele que conduz o homem mergulhado em seus delitos e pecados até o único que é capaz de redimi-lo. Não é um caminho que você propõe, não é o caminho que você quer, não é da forma nem no momento que você quer, é como Deus quer. Ele estabeleceu, Ele não apenas determinou os fins, mas também estabeleceu os meios aos quais se darão o resgate daqueles que foram, antes mesmo da criação do mundo, separados por Ele, eleitos por Ele. O texto que nós vamos meditar essa noite já está aqui, e eu peço que você, meu irmão, ainda que sentado, porque eu jamais vou conceituar a reverência a Deus, a posição do corpo. Claro que nós temos ordem litúrgica, mas eu sei que a reverência está no seu interior, é no temor que habita no seu coração. Então eu peço que você abra a palavra de Deus no texto proposto para essa noite. É um texto bem conhecido, é um texto que é um diálogo, é uma conversa entre duas pessoas, entre Jesus Cristo, quando estava aqui a cumprir a sua missão, e um homem por nome de Nicodemos. E a nossa denominação tem hoje, nos nossos dias, um servo do Senhor que atende pelo mesmo nome, muito conhecido. Mas esse Nicodemos aí não é, claro que o nosso, até mesmo porque tem um dispareamento de tempo um pouco longo, né? O texto em questão, no capítulo 3, do verso 1 ao 15, vai nos dizer assim, você acompanha na sua Bíblia e depois não fecha. Mantenha ela aberta e vá passo a passo aferindo o que vai ser compartilhado com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admiras que eu te diga, importa-te nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo
que, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Continue sentado, curve sua fronte. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, longe de nós nos ancorarmos em qualquer suficiência ou sabedoria que venha de nós mesmos, mas queremos nesse momento nos colocar como uma criança nos braços de seus pais, em dependência da segurança, da provisão e do cuidado. Nos colocamos em suas mãos. Que esse alimento que será aqui compartilhado, meu Pai, seja por Ti concedido a porção exata para cada filho Teu. Que possa, diante disso, haver a devida glorificação ao Seu nome. E que possa cada um dos Seus filhos ser edificado. E ser assim, meu Pai, lapidado e moldado para que a vida de santidade sem a qual ninguém verá a Deus possa ser aperfeiçoado e aprimorado neles. Pai Santo, graças te damos. E essa oração nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus, de modo confiante, porque Ele não desampara e nem deixa, meu Pai, de cuidar daqueles que buscam com sinceridade a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, Nicodemos é a pessoa da vez que tem um encontro de modo ímpar com Jesus. E nós temos relatado na Bíblia inúmeras pessoas que têm esses encontros com Jesus. Nós tivemos, por exemplo, o relato de uma mulher que sofrera 12 anos de uma hemorragia que não cessava. O texto diz que ela gastara todos os seus haveres sem conseguir o resultado almejado. E no seu coração algo moveu aquela mulher com uma esperança, não, mas com a esperança única, de que se apenas tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Olha, ela não marcou consulta, ela não pagou o tratamento e ela não se submeteu a nenhum tipo de medicação. E eu não estou aqui sendo contra a medicina e nem contra, pois eles são instrumento nas mãos de Deus. Eu estou falando de um caso específico. E o texto diz que ela foi imediatamente curada daquela enfermidade. Ao mesmo tempo que aquela mulher alegrou-se no Senhor, tinha um homem naquele mesmo lugar que devia estar aflito. O nome dele era Jairo. Ele estava indo com Jesus para a sua casa, porque a sua filha estava enferma. E o texto diz que ela estava enferma para morte. Imagine você, um pai, que vê o seu filho e aquele instante você vê como água saindo dos seus dedos, você se sente um impotente. Dinheiro, plano de saúde, bons médicos não conseguem alcançar o que você almeja. E quando Jairo ainda estava em deslocamento para sua casa, pessoas vieram e disseram a seguinte frase: não incomodes mais o mestre. A sua filha já não tem mais jeito. Olha, eu já li a Bíblia, eu estou lendo ela de novo inteira, né? E eu não vi dizer que Jesus use relógio e nem tampouco esteja sujeito ao tempo. E Jesus disse: vamos embora, cuide que está meio-dia. Chegando lá, entra ele, o pai e a mãe da jovem, apenas aqueles que o acompanharam de seus discípulos. E chegando lá, ele disse só isso: Talita cumi. Quer dizer, menina, erga-se. E ela se levantou e ele disse: deem de comer a essa jovem. É assim que ele faz. O encontro com Jesus, ele nunca é vão. Ele é sempre com um propósito, e o propósito está no final desse texto: é resgatar o homem da condenação do pecado para a vida eterna. Mas como é isso? Nicodemos também ficou surpreso. Nicodemos não sabia o que dizer, e ele só fez dizer assim: mas como pode acontecer isso? A mensagem dessa noite trata acerca do que é muito mais do que religiosidade, muito mais do que você fazer parte do hall de membros de uma igreja. Nós vamos estar atualizando o hall de membros da nossa igreja, deixando tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Mas, meus irmãos,
o que faz de fato diferença. E quando eu digo isso, eu não estou invalidando a necessidade de você compor a igreja militante, de você congregar, de você fazer parte do ajuntamento do povo de Deus, que hoje é militante, mas amanhã será a igreja triunfante em Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é discernir o que separa o verdadeiro cristão de um reles e falso religioso. Alguém que acha que por seus méritos, pelo muito contribuir, pelo que muito fez, por ter fundado essa igreja, até onde eu sei, quem fundou a igreja foi Cristo. Ele é o dono da igreja, Ele é quem é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo dele. O evangelho que nós vamos meditar hoje, ele tem a sua escrita atribuída à pessoa que traz o nome, a João. João, ele foi simplesmente um dos apóstolos que mais próximo teve do nosso Senhor Jesus. Quando João escreve esse evangelho, ele não escreve preocupado a um público-alvo, ele escreve para todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos, tendo em vista a importância do teor que ele comunicava. Sabe o que era que João comunicava? Ele comunicava Jesus ser aquele que é o Verbo, aquele que veio para dar vista aos cegos, para resgatar os perdidos, para socorrer aos necessitados. Ele trouxe Jesus como o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Esse evangelho ele foi escrito ali por volta do ano 80 ao ano 90 depois de Cristo. E o alvo de tudo isso, a proposta do mesmo era revelar esse Jesus, ele como Filho de Deus, e que por meio dele, com verdadeira fé, como está em João 14,6, nós podemos desfrutar de verdadeiro perdão, e não apenas isso, de recuperação, e o principal alvo, a salvação em Cristo Jesus. Aqui tem alguns mercadinhos, né, na localidade, tem ali o São Francisco, e eu nunca vi em nenhuma prateleira, seja de mercadinho, seja de grandes lojas, vender salvação. A salvação é um meio de graça, porém ela só é dispensada para aqueles que, alcançados pelo Evangelho, são de fato impactados pelo genuíno arrependimento e que sabem que devem despojar-se de toda e qualquer suficiência para alçar os seus corações em uma plena dependência em Cristo. Porém, meus irmãos, isso não é só oralidade, não. Falar que crê em Deus, até o diabo diz que crê, que acredita, mas não obedece, mas não o reconhece como Senhor e Salvador de sua vida. Os favores de Deus são todos muito bem-vindos. Lembra dos 10 leprosos? Todos 10 curados. Apenas um voltou para dizer: estou diante de ti para reconhecê-lo como meu Senhor. Jesus pergunta: cadê os outros 9? Não eram 10? Apenas um voltou. Gratidão só adorna o coração daqueles que têm caráter transformado por Deus. Essa é a verdade. O texto inicia, no seu primeiro verso, nos trazendo uma introdução das pessoas envolvidas no diálogo direto da mensagem. Diz assim, que havia entre os fariseus. E quem eram esses fariseus? Um grupo muito influente de devotos do judaísmo, que surgiu por volta do século II e que os mesmos eram conhecidos por sua religiosidade e a interpretação da lei mosaica com muita severidade, que era o conjunto da lei ou das leis que fora concedida a Moisés. Então, eles eram observadores profundos. Esse era Nicodemos, mas ele não era um membro qualquer dessa ordem. O texto vai dizer no primeiro verso que ele se chamava Nicodemos e que ele era um dos principais dos judeus. Será porque essa palavra principal está aqui? Nós podemos usar uma explicação diferencial. Havia um destaque sobre Nicodemos. Nicodemos não era um componente comum do judaísmo, mas ele era alguém, como dizia o próprio apóstolo Paulo, ele era alguém que se encontrava em destaque, ele era alguém que era superior. Mas em que vantagens
resultou esse conhecimento do judaísmo sobre a pessoa de Nicodemos? Será que Nicodemos encontrou-se em vantagem ou em favor diferenciado diante do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que o seu conhecimento e tudo o que ele fez o colocou em um lugar à parte para com o Senhor Jesus? Não é isso que os versos seguintes diz. Este Nicodemos, o homem alvo do diálogo com o Senhor, de noite. Por quê? Com medo, temendo dos seus pares do judaísmo, do julgamento que eles poderiam fazer sobre Nicodemos, de qual eram os olhares que recairiam sobre Nicodemos. Ele foi ter com Jesus e lhe disse: o que levou Nicodemos? Qual foi a mola propulsora que lançou Nicodemos a procurar Jesus? A gente não procura algo que não tenhamos um interesse, que não entendamos que é algo necessário. Porém, lembre-se que o Senhor Jesus, Ele, por ter feito muitos sinais, prodígios, e por ter ensinado, como a própria palavra diz, como quem tem uma sabedoria diferente, aquilo chamava a atenção das pessoas. Aquilo instigava nas pessoas uma curiosidade. Nicodemos, ele diz, Rabi. Rabi é na língua original. Na nossa língua seria mestre. Meu irmão, quando alguém da ordem dos fariseus chamar alguém de mestre, é porque o caldo é grosso, é porque não é um qualquer, é porque aquilo que fora ensinado por ele era algo que traspassava as barreiras. E Nicodemos diz: Rabi, eu vou falar mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Era fácil. Jesus, ele começou os milagres em um ato de transformação. Em um casamento, acabou o vinho, e chega a sua mãe e diz: olha, o vinho deles acabaram. Ele disse: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. O que Maria diz é: façai tudo o que ele mandar. E ele manda pegar as talhas, colocar água e levar ao mestre-sala. E quando chega lá, o mestre-sala diz: vocês são interessantes. As pessoas servem primeiro o melhor vinho, porque quando os convidados já estão alegres, aí já não sabem mais distinguir entre um vinho de qualidade e um vinho inferior. Porém, vocês deixaram o melhor vinho para depois. E com isso nós aprendemos que tudo o que Deus faz é com excepcional excelência. É a mais. Meus irmãos, eu venho de uma região que produz excelentes vinhos. A região de Petrolina, ali Juazeiro, Lagoa Grande, aquele círculo ali, produz excelentes uvas e excelentes vinhos. Mas quando nós falamos de produção por excelência, de fato, fale com ele. Eu não sei qual é a sua causa, eu não sei qual é a sua deficiência ao longo da caminhada, eu não sei aonde é que os seus olhos ainda estão obstruídos. Eu só sei de uma coisa: o oftalmologista pleno, aquele que é por excelência capaz de fazer com que você enxergue novamente, como foi feito em Lucas capítulo 18, ele tem nome e sobrenome, o nome dele é Jesus. Ele é Jesus. Nicodemos, diante do ato de confessionalidade, reconhecendo Jesus como Senhor, ele teve uma resposta. E isso é para mostrar a eu e a você que quando nós de fato nos dirigimos com sinceridade ao Senhor, Ele jamais nos deixará no vácuo. Ele nos responde, porém eu digo uma coisa: Ele nem vai responder o que você quer e nem no tempo que você quer. Deus, ele responde no tempo dele e da forma melhor, porque você sabe o que quer e ele sabe o que você precisa. Jesus respondeu Nicodemos. A isso respondeu Jesus. Quando vocês verem isso que eu vou citar agora,
você pode traduzir da seguinte forma, ó. Jesus disse assim: em verdade te digo. Você sabe o que é que significa isso aqui? Toda vez que você lê isso em um texto, significa que aquilo que eu vou falar agora, você deve depositar toda a sua confiança. Não cabe nenhum nível de desconfiança. É passivo de toda a confiança o que eu vou dizer. Eu não estou falando eu, estou falando ele. A própria verdade manifestada. Ele diz assim: em verdade vos digo. Prestem atenção no primeiro termo. Se alguém não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Mais à frente, nós vamos ter uma outra colocação a respeito do reino de Deus. E eu pergunto: quem hoje está vendo o reino de Deus? Aqueles que são nascidos de novo. Aqueles que estão com seus nomes arrolados, não no livro da igreja, mas que estão com seus nomes arrolados no livro da vida, aonde nenhuma borracha apaga, aonde as promessas de Deus estão garantidas, não porque você merece, mas porque a graça e o favor conquistado por Ele repousa sobre aqueles que guardam e que têm os seus corações em plena confiança nele. Não apenas de um modo aparente, não apenas como os meus olhos podem ver, mas ilibado diante do Senhor, que sonda o mais profundo de cada um de nós. Por isso que há uma confusão muito grande, e hoje pela manhã nós falamos entre a diferença entre obras socialmente corretas e obras que agradam a Deus. A obra socialmente correta é impossível de você ver a motivação que de fato levou a pessoa a fazer aquilo. Mas a obra que agrada a Deus é aquela que você faz cumprindo o mandamento, fazendo com uma mão de forma que a outra não vê. O seu intuito está apenas de manifestar o bom perfume de Cristo, de fazer resplandecer em você a luz dele, como ele diz no texto de Mateus, que vós deveis ser sal e luz do mundo. Isso um religioso não consegue ser. Um religioso, ele só consegue parecer, mas ele não tem em seu ser a verdadeira essência do servo do Senhor. Sabe o que é a verdadeira essência do servo do Senhor? Aonde, quando você é nascido de novo, ela logo é manifesta? Está lá em Marcos capítulo 8. Qual é a receita para quem quer ser discípulo de Jesus? Negar a si mesmo, renunciar ao seu eu. Hoje pela manhã eu compartilhei aqui com as irmãs, a irmã do Simar estava na direção da escola bíblica, eu disse: tem hora que eu nem mais me conheço, com a mansidão que Deus tem colocado em mim, e isso não tem a ver com merecimento, não tem a ver, eu não mereço, mas eu consigo ver isso, o cuidado de Deus. E a paz que de fato deve transbordar em nós não é a paz que o mundo dá. Jesus já nos disse isso: eu vos dou a paz, mas eu não a dou como o mundo vos a dá. A paz que Ele nos concede, ela é uma paz reconciliadora, ela é uma paz que nos aproxima. Não é do Éden não, meus irmãos, não confundam isso. A paz que Ele nos dá nos aproxima do Deus vivo. Ele nos aproxima daquele que preenche o nosso interior. Jesus, quando Ele disse: a isso respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não verá. O verá aqui, você pode traduzir como que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1. Que é o conceito, de modo muito simples, de fé. Dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. E é a convicção ou a certeza daquilo que eu espero. Então, se eu sou membro do Israel de Deus, eu faço parte da igreja que foi conquistada por Cristo, hoje mesmo não gozando plenamente, eu contemplo com os olhos da fé. Eu me vejo, eu sou capaz de perceber a minha vida lá, porque ela foi conquistada por o único capaz e que não conhece derrota.
o único que não volta atrás no que disse. Porém, meus irmãos, nunca utilize-se dessa certeza para viver uma vida banal, covarde, como eu vivi até os meus 33 anos. Estou hoje com a idade de 47 anos. E 33 anos vivi como um covarde. Mas um dia, olha, e vou logo avisando, eu não encontrei Jesus. Não, eu não encontrei, porque ele não está perdido. Eu fui achado por ele. Eu fui encontrado por ele, e não apenas isso. Mas eu fui verdadeiramente resgatado por ele. E isso é o que me motiva a todos os dias buscar forças nele para renunciar ao eu e viver o Cristo em mim, e não ser um reles fraco e pseudo-religioso. Mas não acabou não. A conversa ainda continua. Diante da resposta de Jesus acerca de nascer de novo, Nicodemos mostrou que ele estava simplesmente na carne. Ele estava no osso. Ele não compreendia a essência da mensagem que fora dada. Perguntou Nicodemos: meu Deus do céu, como pode um homem nascer sendo velho? Ele faz uma pergunta, mas o texto ainda no mesmo verso segue: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Eu fiquei pensando logo em mim quando eu li isso, né? Eu falei, manhã não está mais viva. Como é que seria isso? Mais difícil ainda, né? Ele nem pensou nisso, bichinho, mas é assim mesmo. Meus irmãos, Nicodemos está manifestando o entendimento de muitos que ainda não nasceram de novo, de muitos que ainda não é ter uma experiência com Deus não, porque durante a sua vida você terá muitas. É de ter um verdadeiro encontro com Ele, é de ser achado por Ele e por Ele preservado. Ser religioso é frequentar uma igreja. Ah, irmão, eu mesmo não tenho uma igreja assim, não sabe, que eu frequente? Eu vou a toda igreja, porque toda igreja fala de Deus. Fala o que de Deus? Ela fala que você é suficiente. Ela fala que você é quem determina. Ela fala que o poder da decisão final está em suas mãos. Ela é antropocêntrica. Ela não é de Deus. Porque a igreja de Deus, ela coloca o homem no seu devido lugar de necessitado, como disse Paulo escrevendo carta aos Efésios, que você estava morto em seus delitos e pecados, e Ele vos deu vida, estando vós mortos. Eu não sei o que é que um morto faz, porque se eu trouxer um humorista do melhor que tiver, eu não sei se hoje Zelezinho, sei que um bom, e ele contar a sua melhor piada para alguém que está amortecido, ele não vai rir. Se eu beliscar ele também não vai dizer nada. Ele não tem poder de reação. E eu não consigo compreender como é que um morto faz algo, seja o que for. Ele não faz nada. Se o Senhor não agir nele, dando a ele vida verdadeira, ele não faz nada. Ah, e isso está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Nicodemos, nesse parafuso, manifesta o seu nível de carnalidade. Ele segue agora recebendo outra daquelas em verdade. Verso 5: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meu irmão, no reino de Deus só entrará os que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porém, isso é futuro. Nós, mesmo convictos e com plena certeza em nossos corações, mediante a obra de Cristo, ainda não gozamos plenamente desse favor. É o que nós chamamos na teologia de já pela fé e ainda não. E ainda não. Muitos de nós, possivelmente, talvez, podemos até mesmo não passar pela morte física.
e vermos, como diz a palavra de Deus, Cristo voltar, assim como subiu para levar a sua igreja. E o texto é claro, que diz que quando isso acontecer, nós não vamos preceder os mortos, nós vamos ver. Se você olhar o que está escrito em João, capítulo 28 e 29, no Evangelho, nesse mesmo que nós estamos meditando, ele vai dizer bem assim: não vos admireis disto, porque vem a hora, e já chegou, em que até os mortos ouvirão a sua voz, e se levantarão dos túmulos. Ou seja, há a universalidade na ressurreição. Mas o verso 29 vai fazer a separação do joio e do trigo, do religioso daquele que de fato foi nascido de novo. Vai dizer que os que viveram para o bem e definitivamente não atribuam boas obras, ali significa viveram em conformidade nos corações rendidos a Deus, serão ressuscitados para a glória com Cristo. E os que viveram para o mal, resumindo, traduzindo, segundo o curso desse mundo, segundo suas próprias vontades e deleites, serão ressuscitados também para o juízo ou condenação. É isso que está reservado. E Nicodemos, ele escuta no verso 5 do Senhor, que quem não nascer da água e do Espírito, não entrará. No grande dia, ouvirá um apartai-vos de mim, um afaste-se de mim, eu não lhe conheço. Você já parou para refletir sobre isso? Você já fez um autoexame? Se você de fato é conhecido de Deus? Ou você apenas ouviu falar? Quem conhece aqui o reverendo Russell Shedd? Cristo, ele se fez conhecer. E até hoje, por meio de sua palavra, ele está manifestando-se por meio dela no meio do seu povo. Sabe qual é o propósito dele? Resgatar os seus. Tirá-los do meio dessa falsa vida, para colocá-los na vida que de fato o Senhor reservou para nós. Porém, o verso 6, ele diz assim: o que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. O Senhor Jesus está dizendo que há uma distinção entre carne e Espírito, e que é inevitavelmente necessário nascer no Espírito para que você faça parte desse povo, que não é um nascimento carnal. Não é o nascimento que é concebido na questão da relação dos nossos pais, onde nós vamos para uma maternidade, ou em outros casos até um pouco mais rudes os nascimentos. Não é esse. Não é esse nascimento que o Senhor Jesus está falando. E agora o Senhor Jesus fala de maneira mais clara. Mas será que ele entendeu? De onde é que vem esse nascimento? A quem compete? Qual é a autoridade do homem ou de Deus mediante o mesmo? E esse verso, gente, esse verso 8 aqui, esse verso foi o verso que eu tive que citar para a liderança da igreja que eu congreguei um tempo, quando eu disse que eu estava saindo de lá. Porque havia atos deliberados, constantes, distantes da palavra. E eu não estava favorável àquilo. E aí eles perguntaram: com que autoridade você vai embora? Eu disse: com qual? Abra a Bíblia que eu lhe mostro agora. E o verso 8 diz assim: o vento sopra aonde quer. A palavra vento na Bíblia é pneuma, que pode ser tanto para vento como para o Espírito Santo, para Espírito. Diz assim: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe-se de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu não tenho mais vida própria quando Deus de fato alcança a minha vida. Eu agora obedeço e sirvo a Ele. Não é uma prerrogativa ou escolha minha. Vocês lembram o que está escrito em Hebreus capítulo 12? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é uma corrida que eu fui lá fazer a minha inscrição. É uma carreira proposta por Deus a nós que fazemos parte do seu povo. Esse texto ele tem uma harmonia muito direta
com o que a palavra de Deus nos mostra no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Sabe o que está escrito lá do verso 6 ao 8? Lerei para vocês. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e me disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Sabe qual é a contrapartida de alguém que tem isso na vida verdadeira? Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, me envie para onde o Senhor quiser. É assim que alguém que é de fato nascido de novo responde ao Senhor. Ele não mais vive para fazer o que acha que deve, mas ele agora tem a sua vida rendida como oferta aos pés de Deus. Não é o que você quer, não é como você quer, não é onde você quer, é como Ele quer. E nisso diferenciamos os filhos da ira dos filhos da graça de Deus. Hoje, meus irmãos, se ouvires a voz do Senhor, como diz a palavra, não endureça seu coração, não. Porque se Cristo voltar antes de chegarmos em casa e você estiver dentro da sua SW4 blindada, com as cifras bancárias quase faltando número para botar, resultado não vai adiantar de nada. Não vai adiantar nada. A única diferença é quem é Ele em sua vida de fato. Se Ele é apenas um visitante ou se Ele de fato reside, mora, habita em você. Porém o texto ele continua. E o verso 9 diz que diante do que Jesus falou sobre a ação do Espírito, que é uma ação espontânea da autoridade de Deus naqueles que assim o Senhor deseja e escolhe fazer, diz que Nicodemos lhe perguntou: como pode isso? Acudiu Jesus de novo. Não parece conosco? Quantas dúvidas nós não temos diante da caminhada? E não está errado não, meus irmãos. Nós estamos em um constante crescimento. Não é ter dúvidas que prejudica você, é agarrar-se com a mentira, é negligenciar com abraçar a verdade, é mentir, é apegar-se àquilo que não deve. Jesus agora confronta ele e vai colocar os ensinos que Nicodemos aprendeu no seu devido lugar. Ele diz assim: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ele disse que Jesus era mestre. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. E Jesus está dizendo que a autoridade dele é fictícia. É uma autoridade que não é genuína. É de faz de conta. É de faz de conta. O verso 11, o Senhor Jesus entra de novo com aquela dupla chamada de atenção, né? Em verdade te digo, preste atenção e dê crédito, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais nosso testemunho. Quem viu Jesus aqui, levante a mão. Ninguém? Que bom. Quem crê em Jesus? Amém. Disse Jesus: porque me vistes, credes? Bem-aventurado os que não viram e creram. João, capítulo de número 20, versículo de número 29. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se você
entende o último item, a última palavra citada aqui, a palavra testemunha significa martírio. Mártir. Não é um testemunho como se eu fosse a um tribunal do júri testemunhar a respeito de uma situação que eu fui testemunha ocular. Não. É testemunhar mesmo que a minha vida custe isso. Não é esse evangelho que muitos têm pregado e vivido aí, não. Um evangelho mentiroso. Um evangelho que na hora das aflições, ao invés de aproximar-se do Senhor e de ficar assim aos pés dele, e de quando isso passar, ser de fato verdadeiramente e totalmente grato a Ele, vive qualquer vida. Oferece a Deus o resto. Eu não sei quem gosta de resto aqui, mas eu garanto a vocês que não é Deus. Em tudo Ele gosta das primícias, é isso que Ele busca. De você Ele não quer nada. Ele não quer nada. O que é que você tem que não pertence a Ele? Me diga. Quando eu ouvi a primeira vez, eu entendi que era a minha vida. Era a minha vida. E eu sei que um dia eu estarei com Ele. Peço a Ele que enquanto eu estiver aqui, Ele dê força a esse pecador, justificado em Cristo, para não sucumbir, como diz o próprio modelo de oração, né? Para nos guardar da hora mal, para nos guardar das horas de tentações. Porque, meus irmãos, a peleja aqui não é pouca. Serão muitas as situações que virão visando fazer com que você desista da caminhada. Por isso que a palavra diz que aos que perseveram até o fim, esses herdarão a coroa. Não é quem começou, não é quem veio até o meio da prova. O texto continua no verso 11 dizendo assim: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Lembra do verso de número 2? Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele já tinha visto. Jesus estava dando uma aulazinha de primário a ele. Ainda não tinha entrado no que nós falamos nem de caldo grosso. Foi como o apóstolo Paulo disse, né? Olha, vocês já têm idade de estar tomando caldo grosso, mas vocês estão tão atrasados que ainda estão tomando mingau fino. Vocês ainda não têm estrutura para pegar a matéria mesmo de fato como é. Por isso que Nicodemos está há muitos momentos dizendo: como pode isso? Como sucede isso? Como acontece isso? O texto continua no verso 13 dizendo: Jesus agora, ele vai reclamar aqui uma coisa que só é dele. A união hipostática é uma doutrina que fala das duas naturezas de Cristo, a sua natureza humana e a sua natureza divina. E o verso 13 diz: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Jesus, ele desceu do céu. Ele se fez homem, como está escrito em Isaías capítulo 53. Como foi antecipadamente, ainda no Gênesis capítulo 3, verso 15, dito que ele viria para esmagar a cabeça da serpente. E ele humilhou-se, sendo concebido por obra do Espírito Santo. E ali Maria, ela concebeu e deu à luz a um menino, ao qual mesmo já vinha por orientação do Senhor, que atenderia pelo nome de Jesus. Ele era o Messias, o prometido, aquele que o povo aguardava. Porém, um bocado perdeu as pernas, né? Ficava esperando um homem muito poderoso politicamente, aquele que comandaria um exército, um rei poderoso. E ele disse logo: ó, meu filho, pegue a visão, porque o meu reino não consiste nesse mundo. Não consiste nesse mundo. Aquilo que vocês conotam poder e autoridade, não é isso. Tanto que ele teve que cumprir cabalmente o que era necessário. Sabe por quê? Porque existia uma dívida que pertencia a você. E você, em momento nenhum de sua vida, nenhum, teve, tem ou teria futuramente condições de pagar.
E aí o Senhor Jesus veio e cumpriu naquela cruz uma obra de resgate. Ele justificou ali a muitos. De graça, sem nada. O verso 14, ele diz que: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Sabe o que isso significa? Que o que acontecera pelo servo Moisés, que era um tipo de Cristo, tipificava, era como se fosse uma pequena encenação, era como uma seta que diz: olha, é naquela direção ali, ó. Tipificava o que aconteceria com o nosso verdadeiro Redentor, aquele que se daria para morrer em morte, e não era uma morte qualquer. Foi em morte de cruz, foi carregando o madeiro, foi submetendo-se a tudo o que era necessário. Ele tinha poder, podia estar uma labareda de soldados, era só, mande aí só um pouquinho de anjo aí para dar uma lapada aqui, estava tudo feito. Mas ele veio segundo o mesmo, não para cumprir a vontade de si mesmo, ou fazer a vontade de si, mas para cumprir a vontade daquele que o enviou. O Pai enviou, o Filho cumpriu, e o Espírito Santo aplica em nossos corações a obra de resgate. Ele aplica em nós para que sejamos nós de fato nascidos em Cristo. É muito mais do que religiosidade. Não é frequentar uma igreja. Meus irmãos, eu não tenho lembrança de ter faltado a um culto. Eu saí de férias, eu fiquei em falta. Era como se um pedaço de mim faltasse. E não é mecanicamente, é porque algo em mim faltava. Ouvir a palavra de Deus não é um querer, é uma necessidade que nós temos. Ao que é nascido de novo, ele é alimentado, como disse o próprio Senhor Jesus, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem pagou aqui para ouvir a mensagem? Se pagou, diga, porque você terá o seu dinheiro devolvido. Porque é de graça que nós damos o que de graça recebemos. E se você um dia fez isso, saiba que foi em vão. Porque o Senhor Jesus não trabalha, nem Deus Pai, nem o Espírito Santo com barganha. Ele trabalha com corações dispostos, livres de qualquer anilha, de qualquer grade, de qualquer grilhões. Agora, esse texto que confrontou uma situação superficial, humana e carnal, que era o campo da religiosidade, é aquilo que você olha, qualquer pessoa pode ler a Bíblia. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia. Agora, o entendimento, de fato, aí já é outros 500. Já é outros 500. Mas esse verso 15, ele pega todo esse ensino e direciona ao real propósito da vinda de Cristo. Aonde lhe conduz o verdadeiro nascimento. E ele leva você, segundo o texto, no capítulo final, que ele diz que é para que todo aquele que nele crê, não é quem vê ele, não é quem vê ele, é quem crê nele, é quem confia na obra redentora do nosso Senhor Jesus, é quem confia que ele não está morto. Eu fui, certa feita, viajando para minhas pescarias, e um amigo disse assim: hoje você almoça em casa. E eu amo ele de verdade, ele é um amigão, chama-se Boalô, desse tamanho, um camarada. E aí a filha dele me viu com um crucifixo no pescoço e disse assim: me perdoe a pergunta, muito educada ela, por que o senhor usa essa cruz? Aí ele disse: psiu. Aí eu falei: não, deixa ela perguntar. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade de lhe esclarecer. E perguntei: o que você vê? Aí ela disse: uma cruz. Eu disse: que cruz você vê? Uma cruz vazia. Eu disse: muito bem. Ela está vazia porque o meu Redentor vive. E eu posso crer no amanhã. Essa cruz que foi símbolo de escárnio, a palavra lá é ignomínia, né? Vergonha. Ela hoje tornou-se
o símbolo de maior expressão do cristianismo. Algumas pessoas usam aquele símbolo do peixe nos carros, vocês já viram? Talvez não saibam nem o que significa. É uma história linda e bem importante no contexto das missões. Os missionários em países de perseguição, eles usam aquele símbolo para se comunicar. Então eles chegam em lugares de frequentar, pessoas comuns frequentam praças, um faz uma haste do peixe, e se tiver um cristão ali que conhece essa linguagem, ele fecha o desenho do peixe, e eles vão para um lugar mais fechado, com fragmentos da Bíblia, páginas da Bíblia que são arrancadas, colocadas debaixo da palmilha do sapato, entre as meias, ou entre lugares no cós da calça, porque se eles forem pegos com a Bíblia, deliberadamente lá, eles são mortos. Então aquele símbolo, ele tem sim um comunicado e uma importância muito grande. Porém, esse versículo final, ele diz que é para todo aquele que nele crê, tenha. Meu irmão, eu não sou muito bom de português não, mas eu sei que o verbo aqui não é futuro, é presente. Eu não tenho certeza da salvação. Que o Senhor converta o seu coração, porque aqui é presente, mesmo não gozando plenamente, o verbo é presente, para que todo aquele que nele crê, se você crê, você deve estar amparado na salvação em Cristo, na vida eterna. É isso que o texto diz. A promessa que ele nos faz está lá em 1 João capítulo 2, verso 25, é a vida eterna. Ele não morreu para lhe dar vida abastada. E se você tem tido a oportunidade, abrace e agradeça a Deus. Não tem nada de errado nisso. Não é por você ser um profissional bem-sucedido, profissionalmente, que a graça de Deus não lhe alcança, não tem nada a ver. E como também não é por você ser uma pessoa desprovida de finanças, porém o seu coração é altivo. Confia em si mesmo. Ele só pensa em si. Ele só acha que ele é. E não é assim. Meus irmãos, a mensagem de hoje confronta a todos aqueles que ouvirem sobre quem tem sido você no meio do povo de Deus. Se você tem vivido de modo mecânico ou apenas do achismo, reveja isso. Reveja, porque o que está guardado para os que acham, fosse meu pai aqui agora, o pai dizia bem assim, não sei o que é que você está achando, você perdeu o quê? A vida do genuíno crente, nascido de novo, ele não vive de achismo. Ele ampara-se na certeza daquilo que o espera. Eu vou preparar morada. Porque se não fosse assim, eu vou teria dito. E depois, eu volto. Eu volto para buscá-los. O religioso não vai não, viu, meu irmão? Ele pode pular, não vai passar do teto, não vai passar, mas aqueles que são achados em Cristo serão por Ele abraçados nesse dia. E você ouvirá cabal notório: achegue-se, amado do meu Pai e amado do meu Filho. Mas se você tem vivido apenas aquele mecanismo, apartai-vos de mim, será a mensagem que você ouvirá. Que o bom Deus conceda a você, meu querido irmão e irmã presente essa noite, a devida porção, assim como Ele fez com o maná, que lhe sustente dia após dia, até a volta do nosso Redentor. Amém. A palavra de Deus, ela não é uma forma de você chegar ao Senhor. Ela, quando ministrada com fidedignidade, ela é a única forma. Deus, ele pode até chamar a sua atenção de uma forma distinta. Isso eu não nego. Mas Ele vai preservar a caminhada que está proposta a você, alimentando-se dela e de tudo que nela consiste para a sua vida. No mais, meu irmão, eu não posso tomar escolhas nem decisões por ninguém. Cabe a cada um tomar a sua decisão. A palavra do Senhor nos diz que aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, no grande dia, eu o negarei diante do Pai. Se você está conosco essa noite
e não teve ainda a oportunidade de confessar verdadeiramente o Senhor, você hoje tem uma oportunidade. Hoje é o dia da oportunidade. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje. Não venha por constrangimento, não venha por pressão. Eu mesmo, no meu dia, eu nem vim, pude. Eu chorava demais, as minhas pernas estavam parecendo um bambu quando sofre o vento. Eu não conseguia nem em pé ficar. E se você vir, nós estaremos orando pela sua vida e assim dando continuidade no acompanhamento ao seu novo nascimento. Se não, eu quero agora convidar vocês a colocar-se de pé para receberem a bênção do Senhor. Recebam a bênção. Que o amor de Deus Pai, que a misericórdia do seu Filho bendito e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e inefáveis consolações do Senhor Espírito Santo esteja com os amados irmãos, assim também com a Igreja do Senhor, o Israel de Deus, espalhado pela face da terra. Amém. Amém. Amém.